Tiago capítulo 1, verso 26, nós lemos assim na palavra do nosso Deus. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, bendito, eterno, poderoso, nosso Senhor e nosso Pai. Nós te agradecemos pela graça da tua palavra. Somos gratos porque o Senhor nos trouxe até este lugar, convocados pelo Senhor, e especialmente nesse momento, como resposta daquilo que fizemos, o Senhor agora fala ao nosso coração através da tua bendita palavra. E eu, Senhor, incumbido pelo Senhor de fazer a exposição dessa palavra, sou mero instrumento em tuas mãos. Que o teu Espírito assim me guie e que possamos compreender esta palavra e sejamos edificados em Cristo Jesus. É no nome dele que nós te oramos. Amém. As aparências enganam, já diz um conhecido ditado, que nós com certeza lembramos disso. As aparências, elas enganam, e por isso nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas para não sermos levados por estas aparências, porque os nossos próprios olhos, eles nos enganam. E nós poderíamos falar de muitas histórias aqui que tratam sobre como as aparências, elas enganam o nosso coração. Eu gosto de lembrar da história de Acã, que desejou e cobiçou coisas proibidas, despojos de guerra, quando o Senhor havia dito que o povo de Israel deveria guerrear e tomar aquela cidade, mas não deveriam pegar nada dos despojos. Mas Acã, com os seus olhos e pela boa aparência daquela capa e daqueles outros tesouros, ele desejou, cobiçou. E por conta de sua atitude, a sua família toda ela foi apedrejada. Porque por conta dessa desobediência, o povo de Deus sofreu uma derrota. Pessoas morreram por causa disso. E aquilo que parecia ser bonito, aquilo que parecia ser agradável, aquilo que parecia ser algo bom, na verdade se tornou maldição na vida de Acã. Por isso, a partir do nosso olhar, nós somos atraídos ao engano, ao mundo das aparências. Porque essas aparências nem sempre denotam a verdade. O que é a verdade? Havendo discorrido sobre diversas exortações importantes para um verdadeiro viver piedoso, o apóstolo Tiago, então, nesse trecho, desses 2 versículos que encerram o capítulo 1, ele arremata este primeiro capítulo de sua epístola com uma confrontação final de aferição da verdadeira religião. E por suas palavras, é bem verdade que muito provavelmente, entre aqueles leitores dessa epístola, entre aqueles que eram os destinatários dessa epístola, haviam pessoas que simplesmente pareciam ser religiosas. Porque é assim que ele inicia: se alguém supõe ser religioso. Nós somos levados a entender que provavelmente existiam pessoas que aparentavam ser religiosas, pessoas que aparentavam ser prudentes, pessoas que aparentavam ser piedosas,
E é interessante que quando falamos nisso, nós lembramos de quem? Dos conhecidos fariseus. Daqueles homens que conheciam a palavra de Deus, mas que veementemente eram criticados por Jesus Cristo, principalmente quando Jesus disse: não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23, para lermos esse trecho e esclarecermos isso que tenho dito. Mateus, capítulo 23, a partir do verso 1, nos diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos e difíceis de carregar, fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus faz uma série de censuras e traz também uma série de condenações, os chamados ais, nesse trecho do Evangelho, sobre estes homens que aparentavam ser religiosos, que aparentavam ser piedosos. E quando nós chegamos no versículo 27, nós vemos aquela informação que todos nós conhecemos sobre estes fariseus. O verso 27 nos diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Todos nós lembramos dessas palavras de Jesus a respeito dos fariseus. Um sepulcro caiado era um sepulcro, um túmulo que por fora era muito belo, chamava a atenção, mas não deixa de ser um sepulcro cheio de ossos, cheio de restos de pessoas que morreram. O nosso Deus, meus amados irmãos, não é um Deus que quer uma vida de aparências. Você precisa praticar o que a palavra de Deus diz, sim, mas você precisa fazer isso de forma verdadeira. Você precisa fazer isso em verdade. Por isso, o tema do que eu quero dizer hoje aqui é o seguinte: Deus requer do seu povo uma adoração verdadeira, com santificação pessoal e amor ao próximo. Nós vamos ter três coisas importantes, três verdades importantes sobre esse texto. A primeira delas é a seguinte: a falta de refreio na língua leva a uma adoração inútil, e nós vemos isso no verso 26, que lemos aqui. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Concordando com o que foi dito no verso 19 do capítulo 1 de Tiago, verso 19 que já expomos aqui: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto a ouvir, tardio para falar. Concordando com estas palavras ditas no verso 19, Tiago inicia a sua exortação nesse trecho da epístola, versos 26 e 27,
ressaltando o fato de que a falta de controle na língua denota exatamente uma religião de aparências. A falta de domínio sobre a língua denota uma religião falsa, uma religião vã. E a língua, é um tema que será mais aprofundado posteriormente no capítulo 3 dessa mesma epístola. O verbo usado aqui, traduzido por supor, porque ele diz se alguém supõe ser religioso, ou seja, se alguém pensa ser religioso, ele implica em algo subjetivo. Esse termo original implica em algo que é subjetivo, que é baseado em uma opinião própria e não necessariamente em um fato. Ou seja, Tiago descreve a religião desta pessoa que supõe ser religiosa como uma religião baseada em aparências externas e não em realidades internas. E considerando a perícope anterior, onde eu falei aqui sobre a necessidade de sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, considerando esse contexto, nós podemos pensar em pessoas que se vangloriavam de serem praticantes da chamada lei perfeita, daquilo que falamos no passado ser a lei da liberdade. Pessoas que tinham o orgulho de serem praticantes, pelo menos de aparência, da chamada lei perfeita, da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, mas que mesmo se orgulhando disso, eles não tinham controle das suas próprias línguas. As suas línguas eram rebeldes e serviam à maldade. Ou seja, meus irmãos, nós estamos falando de hipocrisia. Nós estamos falando de hipocrisia. As palavras de Tiago aqui, elas buscam fazer distinção entre aqueles que são hipócritas e aqueles que são verdadeiros adoradores de Deus. Então, se há alguém religioso ou que supõe ser religioso, mas que não consegue controlar a sua própria língua, ele engana a si mesmo. E a sua religião é falsa, é vã. Tiago está dizendo, se alguém supõe ser piedoso, baseado em aparências, baseado em sua opinião própria, e nessa sua prática não consegue dominar a sua língua, essa pessoa engana a si mesmo. De nada vale a sua religião. Alguém que pratica, que tem a prática de fazer exibição de santidade, mas que não tem domínio daquilo que fala, é mentiroso. Engana a si mesmo. E isso é interessante, escute isso. Isso é interessante porque o maior engano do hipócrita é acreditar que as pessoas à sua volta, elas estão acreditando no que ele diz e no que ele faz. O maior engano do hipócrita é acreditar que as pessoas que estão ao seu redor, elas dão crédito às mentiras que ele constrói. Lá no Ceará a gente diz assim, rapaz, fulano começou a contar uma história, eu estava meio sem acreditar, mas eu fui dando corda. Vai dando corda, que ele acredita que eu estou acreditando, vai dando corda. Esse é o engano que o hipócrita tem. Ele acha que realmente existe uma plateia que acredita no que ele está fazendo. Mas a própria palavra de Deus nos diz que Deus não deixará nada encoberto. Que Deus, Ele é Deus de verdade, Ele não é Deus de mentiras. E é da Bíblia, com certeza, que tiraram aquele ditado que diz que mentira tem
perna curta. Uma hora vai ser descoberto. Então Tiago está chamando a atenção para o seguinte: olha, vocês precisam ser praticantes da palavra de Deus. Considerando o texto anterior que eu preguei domingo passado. Mas eu sou praticante, eu faço o que a Bíblia diz, tal, as pessoas me veem para a igreja, as pessoas me veem orando, as pessoas me veem falando de Deus, me veem citando versículos. Isso é o que elas veem. Mas o que é que elas não estão vendo? A sua boca sendo usada para maldição. E quando eu estou falando de maldição, não fico pensando eu te amaldiçoo. Não estou falando disso. Estou falando daquela boca que é utilizada para a maldição, para o mal, para levantar calúnias. A boca que é utilizada para difamar. A boca que é utilizada exatamente para denegrir as pessoas, os seus irmãos. É como se Tiago estivesse dizendo: você quer enganar quem? Quem? Tiago segue dizendo, meus amados irmãos, que a religião destes é uma religião vã. E o termo utilizado aqui, traduzido por religião, tem uma denotação de coisas litúrgicas. O significado é ligado a coisas litúrgicas, a coisas rituais, coisas ligadas ao culto. Ou seja, Tiago está dizendo aqui, em suma, que o culto prestado por aqueles que supõem serem adoradores é um culto rejeitado por Deus. Porque os seus corações estão cheios de engano, e o culto prestado por eles é um culto inútil. Isso nos confronta à medida que nós consideramos o que se prega aí fora. Porque o que se prega aí fora é que nós devemos conduzir a nossa vida a partir daquilo que as pessoas falam de nós. Então você pode ser um monstro dentro de casa, mas se fora, se na calçada, você é uma boa pessoa, você é um bom vizinho, você sorri para as pessoas, você ajuda, você pergunta como as pessoas estão, se está tudo bem, então está tudo bem. Só que eu comecei dizendo que Deus não é um Deus que quer uma vida de aparências. Lembra que a mulher samaritana olhou para Jesus e disse: então como que vai ser? Nós adoraremos naquele monte? Ou nesse monte? E Jesus disse: é chegada a hora em que Deus quer que os seus verdadeiros adoradores, os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade. É algo que está interno, dentro. O nosso Senhor Jesus Cristo, certa vez, Ele nos ensinou sobre estas coisas, sobre um culto que é rejeitado por conta das aparências. Eu peço que você abra por gentileza em Mateus novamente, mas agora no capítulo 5, verso 23. Mateus capítulo 5, verso 23 nos diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Meus amados irmãos, o que Tiago quer explicar aqui
é que essas pessoas que supõem ser religiosas, que vivem uma vida de aparência, que supõem estar obedecendo, praticando o que a palavra de Deus diz, mas que não dominam a sua língua, o culto dessas pessoas não é aceito. Aquilo que é prestado por essas pessoas não é aceito por Deus. O que elas precisam é, em primeiro lugar, buscarem o domínio próprio de sua própria língua. Mas por que a língua? Porque a língua, como ele diz no capítulo 3, é o mais incontido dos órgãos. Você consegue controlar a sua mão. Você consegue controlar seu olho. Mas controlar a língua é difícil. É muito difícil. E aí Tiago vai exatamente no X da questão, não é? No X da questão. E ele vai trabalhar isso durante toda a epístola. É urgente, meus amados irmãos, que tenhamos um domínio de nossa língua, que nos acertemos com o nosso próximo e assim adoremos a Deus em verdade. Porque Deus não é um Deus que quer adoração de aparências. Se você está fazendo isso, você tem vivido uma vida de mentira, tem enganado o seu próprio coração. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, segunda implicação desse texto, é a seguinte: o amor ao próximo compõe a prática da palavra de Deus. Isso está no verso 27, na parte A deste versículo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Vale inclusive ressaltar que o desejo de Tiago nesse texto, nessa perícope, não é delimitar o que de fato é a verdadeira religião, mas sim deixar claro que a religião, sem as coisas que estão citadas aqui, ela nada é. Isso é importante porque certa vez eu vi uma pessoa dizer, não sei se era pastor, não lembro, que Deus, ele não está preocupado com o nosso dízimo, nem com a nossa oferta. E aí a pessoa perguntou, por quê? Ele disse, não, abra lá em Tiago, capítulo 1, verso 27. Aí ele leu: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pronto, não está falando de dízimo nem de oferta. Deus não está preocupado com dízimo e oferta. Deus está preocupado em ajudar órfão e viúva e guardar-se incontaminado do mundo. Ponto final. Só que ele deixou de interpretar o texto como realmente ele é. Porque guardar-se incontaminado do mundo tem tudo a ver com toda espécie de pecado. Com toda espécie de coisas más que se impregnam no nosso coração. Então Tiago não está delimitando o que é a verdadeira religião, o que é a verdadeira fé. O que ele está dizendo é que a verdadeira religião, ela não pode existir sem essas duas coisas. E esse verso 27, ele se apresenta em contraste ao verso 26. Não contradizendo, mas trazendo a ideia do seguinte: tendo visto que, de fato, não é religião verdadeira, o que foi dito no verso 26. O que foi dito no verso 26? Supor ser religioso sem refrear a língua. Agora veremos o que de fato é a religião verdadeira, verso 27.
E ao dizer neste versículo que essa religião verdadeira e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, Tiago está aqui dizendo, e em outras traduções é dito que não para com o nosso Deus e Pai, mas diante de Deus, o nosso Pai. Tiago está dizendo aqui que é Deus quem vigia e quem julga a nossa religião, a nossa fé. Então ele está dizendo, a religião pura e sem mácula, ou seja, aquilo que Deus requer dos seus filhos, porque é Ele quem conhece, é Ele quem regula, é Ele quem vigia, é Ele quem julga a nossa adoração, ou seja, a nossa religião. É esta aqui, primeira coisa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Tiago ressalta isso porque ele também vai tratar sobre este assunto nessa epístola. Sobre as pessoas que valorizavam os ricos, aqueles que tinham posses, e rejeitavam aqueles que necessitavam. Caso você não saiba, rejeitar a viúva e o órfão e o estrangeiro, deixar de ajudar a viúva, o órfão e o estrangeiro, foi uma das razões porque o povo de Deus foi levado para o cativeiro. Então você deve saber que o povo de Israel foi levado para o cativeiro, o povo de Deus foi levado para o cativeiro, porque desobedeceu a palavra de Deus. Sim, é isso mesmo. Mas dentro dessa desobediência estava também deixar de amparar as viúvas e os órfãos. As condições sociais na antiguidade, no Antigo e no Novo Testamento, eram de uma maneira tal que órfãos e viúvas, eles encontravam-se desprotegidos. Vamos lá. Quem são os órfãos? Os que não têm pai. Pai nem mãe. Ou seja, não tem alguém que vá prover para a sua vida. As viúvas são aquelas que não têm marido. Não tem alguém que irá prover para a sua vida. Você vai dizer, não, mas hoje o mundo está mudado. Mas homem, é que perde o marido, ela vai arregaçar as mangas. Sim, mas nessa época não era assim não. E ainda hoje tem viúva que sofre aí, viu? Nessa época não era assim não. Você não lembra do caso de Noemi e Ruth? Ambas eram o quê? Viúvas. Noemi voltou para Judá e disse, não me chame mais nem Noemi. Me chame Mara. Amarga. Que Deus me fez amargar, ela diz assim. Por quê? Porque agora, se não fosse Deus na vida dela ou os outros para ajudar, o que ia ser dela? Na antiguidade era assim. E por isso Deus, ele se torna uma espécie de provedor deste povo. No Salmo 68, verso 5, é dito o seguinte: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. No Salmo 146, verso 9 diz: O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Então, Deus ensinou ao seu povo desde o princípio que eles deveriam amparar o órfão e a viúva e o estrangeiro. Existiam leis que o povo de Deus precisava cumprir. E essas leis, elas visavam amparar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Ruth fazia a prática da respiga porque existia uma lei no povo de Deus, para o povo de Deus, que eles não deveriam arrancar todas as espigas. Aquelas que caíssem ou aquelas que não fossem colhidas numa primeira leva, elas deveriam ser deixadas para aqueles que precisavam.
Então Deus se importa com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. E não são poucas as vezes na Bíblia em que Deus considera julgar o seu povo com base em quão bem eles cuidam dos órfãos e das viúvas. Então Tiago está dizendo o seguinte: vocês querem ter uma verdadeira adoração? Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é amar o próximo. A primeira coisa que vocês precisam fazer é olhar por esses que precisam. Vocês precisam se importar e amparar e cuidar daqueles que precisam. Por favor, abra sua Bíblia novamente em Mateus, no capítulo 25. Mateus 25, a partir do verso 31. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo explicando sobre a importância que existe em amparar aqueles que necessitam. Mateus 25, a partir do verso 31, nós lemos: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, aos que são ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós estamos falando de quê? Do grande dia. Tudo bem? Estamos falando do grande dia, quando todos serão julgados. E Jesus está dizendo àqueles que são ovelhas: vinde e entrai na posse do reino. Por quê? Verso 35. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. 37. Então perguntarão os justos, as ovelhas, aqueles que estão à direita: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? Resposta do rei Jesus. O rei respondendo lhes dirá, verso 40: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim e fizestes. Você consegue entender a importância que existe de nós cuidarmos, ampararmos aqueles que necessitam, principalmente aqueles que são nossos irmãos? Eles não receberam a salvação porque deram de beber a quem teve sede ou deram de comer a quem tinha fome, não. Mas eles demonstraram a sua verdadeira adoração a Deus também através da obediência ao que Deus diz: amparar aqueles que precisam. Nós não podemos fechar os olhos para aqueles que precisam. Nós não podemos de jeito nenhum fechar os olhos para aqueles que necessitam. Visitar na tribulação
que é o que é dito aí no texto de Tiago, é exatamente oportunizar o socorro a quem precisa. Não está precisando? Não está na tribulação? É nessa hora que você vai visitar. Meus irmãos, isso é de extrema importância. Isso é muito importante. Eu não quero crer que seja possível que você será como o sacerdote ou como o levita que viu aquele homem que foi assaltado, machucado, ferido, quando vinha de Jerusalém a Jericó, e passaram de largo. Eu estou falando da parábola do bom samaritano. Não, eu não acho que você prefira ser o sacerdote ou o levita. Pelo menos eu espero que não. Prefira ser o bom samaritano, que não só socorreu, mas tirou do seu próprio bolso para custear a recuperação daquele homem. E aquele homem era judeu, não era samaritano. Nós não podemos fechar os olhos para aqueles que necessitam. Nós não podemos ser insensíveis. Nós precisamos atender ao que o Senhor nos diz. A terceira importante verdade que nós vemos nesse texto é que a nossa busca por santificação, ela compõe também a prática da palavra de Deus. É a parte B do versículo 27. E eu vou ler repetindo a parte inicial do versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se por um lado Tiago fala da necessidade de socorrer aqueles que necessitam, aqueles que precisam, e nós fazemos isso não somente com os nossos irmãos, aqueles da família da fé, mas também com aqueles do mundo. Se por um lado Tiago está dizendo isso, por outro lado ele está esclarecendo que isso deve ser feito sem que você perca a sua identidade cristã. Ou seja, você não pode ajudar as pessoas que estão no mundo e mergulhar nesse mundo. Porque você foi chamado, meu irmão, para ser luz, estar no mundo, mas não ser do mundo. Ajudar aqueles que precisam, ser sal, ser luz para os necessitados, mas não perder a capacidade de deter a corrupção e iluminar as trevas no ministério. Agir em meio ao mundo, mas não ser tomado por este mundo. Guardar-se incontaminado. Lembra, se o sal perder o sabor, ele não serve mais. Não serve. Nós agimos, atendemos aqueles que necessitam, agimos no meio do mundo, mas nós não podemos nos contaminar neste mundo. Nós não podemos deixar com que o mundo nos influencie. Nós não podemos imitar os modos deste mundo. Pelo contrário, nós devemos praticar a retidão e assim fazer com que as pessoas sejam influenciadas pelo evangelho que vem da parte do nosso Deus. Guardar-se incontaminado do mundo, meus irmãos, é exatamente ter uma vida de vigilância neste mundo. Porque todos os dias nós somos expostos a diversas tentações. Todos os dias nós somos expostos a diversas situações que podem nos assaltar, que podem nos chamar, que podem agradar aos nossos olhos e ao nosso coração. Mas nós temos que ser vigilantes para nos guardarmos incontaminados. Porque até mesmo o ajudar
daqueles que necessitam, pode nos prejudicar se nós não vigiarmos. Você quer um exemplo disso? As pessoas que dizem que o Evangelho de Jesus Cristo é exclusivamente socorrer o pobre, o necessitado. Isso ficou conhecido como teologia da missão integral e dominou muitas igrejas, pela influência que o comunismo tinha nessa época sobre muitos países. De dizer que Jesus era como um comunista. Veio exatamente para a classe pobre lutar contra as classes que estão acima, segundo a visão deles. Nós não podemos nos contaminar com as ideias do mundo. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus para podermos influenciar as pessoas com a verdade do Evangelho. Guardar-se incontaminado do mundo também faz parte da verdadeira religião, a verdadeira adoração. Deus requer que nós amemos o próximo, e Deus também requer uma adoração verdadeira, uma adoração de coração, em verdade, onde a palavra nos preenche e onde nós vigiamos para não nos contaminarmos com as coisas que existem nesse mundo. Quais são as implicações disso para as nossas vidas? Em primeiro lugar, apresse-se em resolver a sua situação com o seu próximo. Não ofereça a Deus uma adoração inútil e insincera. Colossenses capítulo 3, versos 13 e 14 nos diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós não podemos viver em guerra com os nossos irmãos. Nós não podemos viver em inimizade com os nossos irmãos, porque se nós fizermos isso, a nossa adoração, ela é vã, ela é falsa, ela é insincera. Você acha mesmo que você vai chegar aqui e oferecer uma adoração a Deus e participar da mesa da comunhão com o seu coração amargurado, e Deus vai receber isso? Nós não podemos seguir adiante. Nós não podemos prosseguir se não resolvermos as nossas diferenças com os nossos irmãos, se não podarmos as nossas arestas. Não se engane, porque essa adoração não é aceita por Deus. Primeiro, é necessário aproveitar a oportunidade de perdão e reconciliar-se com o seu irmão. Depois é que vem a adoração. Segunda coisa, promova socorro aos necessitados sempre que for oportuno. Como Deus estabeleceu no seu reto ensino, no seu reto exemplo de ser um provedor aos necessitados, nós precisamos obedecer a Ele, replicando este exemplo, suprindo as necessidades daqueles que precisam. Então você não pode
ver uma pessoa necessitando de roupa, necessitando de comida, necessitando de água, e você simplesmente fechar os olhos. Não faça isso. Porque se você tem feito isso, você tem tido uma vida de aparências. De aparências. Prepare-se para socorrer, ao invés de usar desculpas. Efésios capítulo 4, verso 28, nós lemos assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Então, o que você e eu ganhamos tem que servir também para acudir ao necessitado. Nós dizimamos, nós suprimos a nossa casa, mas nós também temos que estar preparados para socorrer aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Eu espero que isso esteja muito claro no que eu estou dizendo aqui. Porque isso faz parte da nossa prática da palavra de Deus. A terceira coisa, proteja o seu coração e a sua mente das contaminações deste mundo maligno. Firme-se na palavra do Senhor e busque o fortalecimento que vem desta palavra. Aproprie-se da palavra do Senhor e fortaleça-se nesta palavra que é poderosa, que é capaz sim de nos fortalecer. A Bíblia tem que fazer parte do nosso viver, todos os dias, em todos os momentos. E lembre-se, como lemos aqui, como eu já disse em domingos passados, o nosso Deus jamais permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. E além disso, Ele também envia o escape para que nós possamos nos livrar das tentações. Então, não permita que o seu coração e a sua mente se contamine com as coisas deste mundo. Tome cuidado onde você vai. Tome cuidado lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Para que você não passe a assimilar as coisas deste mundo. Olha, isso que eu estou falando é muito sério. É muito sério. Porque depois que Deus não permita isso, mas você vai chegar um dia aí pensando em se separar, pensando que tem que fazer isso ou aquilo outro, pensando que você pode criar seu filho da forma como você quiser, que a Bíblia não está nem aí, pensando que você pode servir a Deus da forma como você quiser, ou pensando que você pode, se quiser vir no domingo, vem, se não quiser, não vem. Tudo isso é influência do maligno. Tudo isso é influência do maligno, porque a palavra de Deus nos diz o que nós precisamos fazer. Não é o povo lá fora, não. É a palavra de Deus. É a Bíblia. Proteja o seu coração e a sua mente das contaminações deste mundo maligno. Que Deus em Cristo continue a nos edificar e a nos transformar a partir da sua santa e bendita palavra. Amém.